sua fala, o senhor disse que, né, agora na parte final, o senhor relatou bem a questão da falta de investimento, a falta de atenção do poder público, né, embora eles recebam parte dos investimentos, ou parte dos recursos que o SESC destinou para a prefeitura, eles não foram reinvestidos né, para vocês lá, e basicamente é vocês que estão lutando e as melhorias e os investimentos vêm de vocês mesmos, né? Vocês não pensaram ainda em, politicamente, já que é um movimento de luta e de batalha, de lutar para que seja inserido dentro do orçamento do município, junto com a Câmara Municipal, o prefeito, para que venha a ser construído esse piscinão que o senhor fala e outras melhorias que lá necessitam? Nós temos sim, nós temos, aos poucos, nós temos feito um trabalho de formiguinha, porque é muito complexo. Como eu disse, o poder público, ele não vai investir pesadamente no turismo. Não, é o que eu vejo, na minha visão. Seria muito interessante. E nós organizarmos, então, o projeto existe de nós fazermos isso. De construir um piscinão, de uma área assim, que nesse momento possa suprir a necessidade, não só dos associados, bem como da comunidade. Porque o nosso trabalho é comunidade. Trabalhar com a comunidade também. Mas a gente já tem conversado com o prefeito, ele tem uma visão de turismo, né, na fala dele, de melhoria, mas por enquanto está na fala. Não se tem nada concretizado. E nós já conversamos também com um ambientalista, tem que ser feito um projeto de que o lago não seja prejudicado, a água não seja prejudicada. Entendeu? Entendeu? Todo um critério. Aí entre IBAMA, entre ambientalista, entre uma série de fatores aí que eu realmente vejo que não está acima do nosso poder de conquistar isso. Né? Então nós não sabemos, até que surja uma nova ideia, alguma coisa assim. O que poderia ajudar é se nós tivéssemos autonomia completa sobre a praia. Por quê? Porque aí nós faríamos um trabalho junto com as empresas privadas. Investimento. Por exemplo, se fosse lá a área toda, essa aqui é da associação, a gente poderia entrar em contato com um empresário, dono de uma rede hoteleira, e ele fazer o hotel. Nós temos a ideia de colocar, tem a área e temos a ideia de fazer kitnets, para a pessoa pernoitar. Mas nós não temos o recurso. Não temos, então eu estou estudando a ideia de nós juntarmos os 10, os sócios, aí faz um kitnet, depois faz outro kitnet, todos. Depois que tiver os 10 prontos, um representa cada um, e aí a gente começa a utilizar. Então a ideia é a partir daí. Agora tem um bloqueio, porque embora seja associação, mas nós sabemos que as pessoas não pensam de igual modo. Aí vem você furar o bloqueio para a vontade das pessoas, o encorajamento das pessoas, você tem que encorajar, então é muito complicado toda a situação, né? Visão nós temos, tudo que nós temos projeto. Tem um projeto para trabalhar o que eu vejo, que é um mercado muito bom, que é muito interessante, que não é inserido, que são as pessoas que têm mobilidade reduzida. A inclusão social. Então qual a ideia? Eu fiz um projeto, aqui um projeto de cadeiras anfíbias. A cadeira anfíbia, ele busca o banista lá no carro, põe ele na cadeira e leva ele para a beira da água, lá dentro da água, deixa ele dentro da água. Então é um projeto são para 3 cadeiras anfíbias. Eu fui fazer o levantamento, não achei patrocínio, não achei para a gente conseguir. Se conseguisse comprar pelo menos uma, era legal. Porque as pessoas vão de cadeiras de roda e tem aquelas cadeiras comuns. E você imagina empurrar uma cadeira de roda na areia até chegar na beira do rio. Ou então as pessoas se juntam, como já aconteceu, juntam de 4, a pessoa junta carrega a cadeira com a pessoa e leva lá para a beira do rio. E a pessoa fica até constrangida até. Porque embora ele tenha uma dificuldade de mobilização, mas a mente dele, a cabeça dele está funcionando perfeitamente bem. E ele fica constrangido. Então a gente quer trabalhar com isso, com a questão da acessibilidade das pessoas também, né? Pessoas especiais. Né? Um outro projeto também que exige, nós tentando furar bloqueio para nós fazermos uma área de pesquisa por detrás da praia, que é como chama aquelas caminhas, as pessoas caminham pela poder no mato? Uma trilha ecológica. Então qual é a ideia da trilha ecológica? Nós catalogarmos todas as madeiras que tem lá dentro, colocar o nome, fazer uma trilha, e levar o pessoal da escola, o pessoal de escola para lá, o pessoal fazer pesquisa, ter essa área lá. Nós fizemos, o SESC aceitou, mas mandou voltar, porque tem que fazer algumas adequações primeiro. Então essa é outra coisa. Outro projeto, nós fazemos aquela corda que leva para dentro da água. Tirolesa. Uma tirolesa. Então sonhos tem muito, entendeu? Então, mas isso, aí a gente leva para o prefeito, muito bom, isso é ótimo, parabéns pela ideia. Vamos fazer? Vamos aguardar. E nós estamos já no final, já no 2º ano do mandato, e provavelmente vai ser meio complicado para nós fazermos.
Entendeu? Então, o que seria legal, que a gente já está trabalhando nisso, é assim, que a prefeitura passasse para a associação. Toma, é de vocês. Pessoal, quero, antes que eu esqueça, quero deixar de dizer que a associação lá está aberta, se vocês quiserem visitar, né? Aí, só está eu aqui mesmo, você pode visitar o nosso restaurante. Tá? Também, mas são 10 restaurantes, bares e restaurantes. Então, todos nós tivemos uma preparação pelo SEBRAE, que foi desde a higienização até a confecção de alimentos. Tivemos apoio do SEBRAE nesse sentido, todo o trabalho. Isso aqui, essa foto que nós mostramos foi, como eu disse, uma ideia do técnico do SEBRAE. Recebemos vários, estamos fazendo inúmeros cursos, sempre estamos fazendo curso, viajando para conhecer outros locais. Às vezes eu não posso ir, mando um representante. Por exemplo, minha esposa foi para Jericoacoara conhecer, trouxe uma série de ideias, São Luís. Então tem uma série de viagens que a gente faz para adquirir conhecimento. Então, isso, conforme eu disse, foi fruto de movimentos. Um movimento que custou um pouco para nós. Bom dia, eu sou a Ana Carolina e eu vou começar falando do artigo 6º da Constituição, dos direitos sociais. Artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Então, se todo brasileiro tem direito ao lazer, como está dizendo no artigo 6º, eu não entendi por que a prefeitura, ela não garante esse direito para as pessoas, como vocês estão lutando, não é? E também a gente pode observar que essa região aqui do Estreito, Porto Franco, Tocantinópolis, é uma região bem turística que a gente pode explorar, porque, querendo ou não, faz parte da cultura dessa região, de pescaria, de banhar no rio, né? Então, eu queria perguntar como que a gente pode explorar esse potencial para poder impulsionar o turismo nas cidades ribeirinhas, né? Como aqui em Tocantinópolis, uma das épocas mais movimentadas é durante a época de julho, que muitos turistas vêm para aqui, para a cidade, para poder assim, apreciar a vista e também o rio. Nós temos duas situações aí. A primeira situação é que o turismo no Brasil ele é muito rico. Tem uma infinidade de coisas que podem ser vistas, mas ele é muito caro. O turismo no Brasil é muito caro. A segunda situação, está faltando investimento no ponto de vista de que as pessoas se dediquem a isso. Está faltando. Por exemplo, às vezes nós saímos para fazer curso, sempre tem curso, eu estou ligado direto, não precisa tirar um tempo e você vê onde está tendo alguma coisa sobre turismo. E eu digo assim, nós precisamos respirar turismo. Vê o potencial. Eu gosto muito daquela ideia, quando eu até cito, olha, nós temos que ser um tio Patinhas. Tudo virar uma cifra. Né? Quando ele vê alguma coisa, nos olhos dele virava logo uma cifra, 2 olhos, né? A cifra, ele vira logo dinheiro, possibilidade. Então a gente tem que ver possibilidade em tudo. Entendeu? Então o que acontece lá com a gente? Nós temos a dificuldade, no discurso do prefeito agora, a dificuldade dele, aliás, no discurso dele, é de investir no turismo. De fato, esse mês agora, que passa de junho, na temporada de férias, ele investiu muito, mas não na Praia da Cigana. Ele investiu onde? Na Praia Cabral, que é federal, que é dividida entre Tocantins e Maranhão. Aí a cidade de Aguernópolis e Estreito. Ele criou uma praia artificial, que ao meu ver foi desnecessária. Criou uma praia no lado do Maranhão, uma praia que não precisava. E criou mesmo, fez algo interessante lá, para 30 dias. Um investimento desnecessário. Enquanto que na Praia da Cigana, você tem uma ideia, era para ir para lá R$4 mil para investir de banda, R$1.000 uma banda, enquanto que as outras eram mais caras. Na Praia da Cigana era para 4 mil, sabe? Ficou os 4 mil? Ficaram os 4 mil? Não, foi 2.500. Detalhe, até hoje não recebemos. Entendeu? Isso porque nós pagamos a prefeitura reembolsar. E não conseguimos. Então, aí vem aquela. Como a Constituição você perguntou, se é garantido por lei, por que a prefeitura não investe? Porque, ao meu ver, o poder público ele não tem essa visão de turismo. Não tem. Para ele é mais fácil o social. É mais fácil a pessoa com menos, apoiar aquela pessoa com menos poder aquisitivo, menos aquelas pessoas que pode dar o resultado para eles. O turismo não deixa para depois. É de tempo, já está dizendo turismo tempo.
Né? Então, assim, e lá é praia permanente. E tem ainda tem um detalhe. No lado do Tocantins, parece que são 8 ou 7 praias iguais às que foram feitas no Estreito. Sabe quantas funcionam? Uma. Por quê? Porque ia ficar a margem bem próximo do Tocantins mesmo. Teve uma que eles fizeram, ficou a 40 quilômetros longe da cidade. Tá? A do Estreito é a única que funciona de 1º de janeiro a 1º de janeiro. Tendo banho, não tendo banho. Vai estar sempre, das 10 barracas que estão lá, vão estar sempre abertos, 1, 2, 3, vai ter sempre alguém para atender. E o turista não volta de lá sem ser atendido. Não volta. Entendeu? Mas isso por causa do esforço próprio. E o que eu tenho trabalhado com os associados é dizendo o seguinte, o que tem até me alegrado de certa forma. Por quê? Porque as pessoas que estão lá estão assim igual eu, velhas, idosas. E essas pessoas vão cansar, a gente cansa. A gente não dá conta mais, e é perigoso. Uma senhora mexer com fogão, com queimado, não tem a mesma força, é cansativo. Então, o que eu estou dizendo, vamos trabalhar com os filhos de vocês, coloque alguém. E está dando legal. Então, assim, a ideia, vamos vender. Não, a ideia é passar para, porque eles vão ficar, é um recurso. Eu digo para eles, olha, aqui é um garimpo e você só tem que cavar, porque o ouro está embaixo. Aqui você ganha. Se você abrir, você vende. E aí, de fato, a gente tem vivido essa experiência. Entendeu? Então, assim, nós temos esperança de que volta sempre para os governantes. Vira e mexe aos governantes, porque eles que têm a chave. Eles que têm que dizer isso. Então, mas também a gente não pode ficar calado. A gente tem que gritar lá, tem que ir para frente, discutir. Na reunião eu vou lá e falo, converso, cobro. Tá entendendo? A gente tem que estar assim, fazer a frente. Agora, não adianta a gente ter uma beleza. O Tocantins tem uma beleza muito bonita, tem as coisas muito bonitas, tem turismo, mas não tem divulgação. Tem que usar o marketing. Alguém tem que assumir. Então nós divulgamos, colocamos na rede social e vamos para frente lutando e divulgar, porque senão está difícil. Eu fico impressionado como as coisas acabam dando certo, dando errado. Em que sentido? Porque eu digo isso, que as coisas dão certo, dando errado, porque as coisas, a gente planeja, algumas dão certo e outras dão errado, e mesmo as que dão errado acabam dando certo. Em que sentido eu falo isso? Porque já veio falar aqui pra gente o pessoal do Sebrae, a Juliana, e ela falou bastante nesse potencial turístico aqui da nossa região, mas não só nossa, do nosso vizinho aqui também, que é o seu caso do Maranhão. E também a Judite, pelo MAB, iria vir aqui também, mas acabou dando errado em razão dos outros compromissos dela. Então eu fico impressionado com essas coincidências que acabam dando certo mesmo que não sejam planejadas. A gente teve uma aula aqui hoje da importância prática do direito, né? Por quê? Porque a associação, esse conceito é um conceito jurídico, está lá no Código Civil, é uma pessoa jurídica de direito privado. A gente teve uma aula da importância da antropologia e da sociologia para que a gente entenda os conflitos sociais. Por exemplo, eu duvido que vocês saibam juridicamente a diferença entre do conceito de ocupação. Isso que ele falou aqui agora. Era um assentamento? Era uma ocupação? A gente não conhece esses conceitos. Mas vai perguntar para um aluno de educação do campo, vai perguntar para um aluno de ciências sociais, eles têm na ponta da língua a distinção disso. Isso são formas de luta dos movimentos sociais. Por quê? Porque diante da inércia do governo, o que resta para eles? O que resta quando eles têm os direitos deles violados? Como aconteceu aqui. Um grande empreendimento fez uma promessa, impactou a vida de pessoas numa sociedade e não cumpriu a promessa, a contraprestação que ela teria que fazer. Então, o que resta a eles essas estratégias de luta, que são a ocupação, o acampamento e o assentamento são espécies da ocupação. E também a gente teve, de certa forma, uma aula de direito administrativo também, de direito obrigacional. Então vejam como as áreas vão se conectando, né? Porque quando a gente fala de prefeitura, quando a gente fala de união, qual o papel de cada órgão nesse conflito? Se a gente fosse entrar com uma ação, qual seria a justiça competente para julgar esse caso? A gente tem que pensar em tudo isso juridicamente. E em breve nós vamos ter o NPJ. A gente vai poder dar
esse aconselhamento a essas associações. Então, a solução que eu vejo aqui é a única coisa que falta para essa associação voar em todos os sentidos é a propriedade daquela área. Estou falando de outro conceito jurídico, a propriedade, que é direito real. Não é simplesmente a posse. Ele acabou de falar num outro conceito, a concessão. Isso é um contrato administrativo. Mais um conceito jurídico. Então vejam que as coisas vão se conectando. Por quê? Porque tendo a propriedade, a associação tendo a propriedade, ela pode ir em busca de financiamentos, empréstimos, convênios, editais de financiamento federais, internacionais. Então tudo fica mais fácil assim. Então, você falou, a minha única dúvida, era mais esses comentários, porque a minha única dúvida é quais são as suas redes sociais, para que a gente siga e colabore. Me chamou muita atenção uma coisa que não foi falada. A Praia da Cigana, ela tem uma infraestrutura já bem grande e que deteve de muitas lutas. Mas eu queria saber quanto à questão ecológica, já falando de um ponto de vista aqui do direito ambiental. Porque, normalmente, onde o ser humano passa, ele tem a leve mania de estar deixando lixo. E aí, como é que a associação ela lida com essa questão? Porque, recentemente, semana passada, eu vi o tema de redação do Enem, e ele falava sobre essa questão de integração de comunidades que muitas vezes são vistas só como indígenas e quilombolas, e tem ribeirinhos e tem outras. E creio que também vem muita gente falando, mas eu vou integrar para quê? Esse pessoal já recebe infinitos incentivos do governo, sua fala foi bem ao contrário e mostrou bem a realidade. E lá dentro dos textos motivadores até que eu estava lendo, falou dessa relação ecológica. Porque além dessa infraestrutura, creio eu que existe também uma iniciativa de preservação. E aí eu queria saber como que isso ocorre. Na fala da Giane, teve uma pergunta do Antônio que eu falei isso. E eu pensei muito nisso quando ele estava falando aqui. Quando você falou de corrupção, eu fiz o comentário de que a gente precisa alargar essa compreensão, ampliar. Porque sempre que a gente fala de corrupção, a gente fala só de um ator dela, que é o Estado, os políticos, a política. A gente tem que alargar isso para o indivíduo, para a família, para o mercado também. Não somente o Estado e a política. Então, eu pensei nisso agora também, vendo a fala do Sérgio e vendo o comentário dela, enquanto a dependência do indivíduo de incentivos governamentais. Então, nós vimos aqui que eles não dependem disso. Ou melhor, eles iriam se desenvolver muito mais se eles contassem com essa ajuda deles. Então, e isso é contratual, né? Isso é um contrato, isso deve ser feito via contrato. Mas o que eu estou querendo dizer é que para eles seria muito melhor não depender do governo. Não depender de governo. Ir atrás de outras parcerias, de outros financiamentos privados. Foi o que ele disse aqui antes. Só que um entrave burocrático da propriedade da terra impede isso. Então, o governo, ao invés de incentivar, ele está atrapalhando o desenvolvimento. Então, o que eu estou querendo dizer é que o indivíduo, a família, o mercado e o Estado. O que eu estou falando é que o liberalismo prega o quê? Já que vocês gostam de polêmicas. O liberalismo prega qual desses quatro aqui? Indivíduo, família, Estado, mercado ou Estado? Quais desses o liberalismo defende? O indivíduo e o que mais? E o mercado. Não é isso? Certo. O que eu tô, mas há um outro aspecto aí, e isso fica bem claro na discussão que nós estamos tendo do teto de gastos, por exemplo. O Lula é um social-democrata e o mercado liberal. Então estão se confrontando. Porque o Lula dá ênfase não apenas ao indivíduo e ao mercado, mas à família e ao Estado. No final das contas, o que eu estou querendo dizer é que no caso deles, só aconteceu o desenvolvimento da associação porque os indivíduos se uniram a outros indivíduos. Se uniram às suas famílias. Só. Porque eles não têm nenhuma ajuda de entidades do mercado e nem de entidades do governo. O que eu estou querendo aqui, enquanto esses quatro pilares de um país, de uma sociedade, não se unirem, vai dar merda.
né? Então, assim, nas redes sociais, enquanto associação, nós não temos ainda, porque nós temos dificuldade em colocar alguém para tomar conta disso. Então, geralmente, são feitas individualmente. Por exemplo, se você perguntar a Lu, restaurante lanchonete, ela tem lá a página dela, tem, tá, para entrar em contato, tá, a gente posta em Facebook, coisa assim. Mas nós estamos ainda correndo atrás para ver alguém que possa ajudar a gente aí. Eu fui perguntar para um rapaz quanto ele fazia, ele me cobrou muito caro para fazer isso. Então, esbarra na situação. Enquanto associação, a gente não pode tomar uma decisão e eu mesmo pagar sozinho. Então, tem que conversar com o pessoal. A questão do meio ambiente. É um cuidado que nós temos tido, então, essa questão ambiental, porque eu falo para eles, tem 2 fatores que ajudam uma empresa a desenvolver, a questão da inclusão social e meio ambiente. Né? As grandes empresas, para terem isenção, imposto de renda, elas têm que provar que estão fazendo isso. Isenção de pessoas, né? E inclusão social e meio ambiente. Na questão do meio ambiente, eu falei no princípio do óleo. O óleo não pode ser jogado com a orientação, não pode ter acesso ao solo, contamina o solo, contamina o lençol freático. Então, vamos utilizar esse material. Então, aí a ideia da minha esposa é reutilizar o óleo saturado. Então, ele não é descartado, ele vira sabão. Então, isso é legal. A questão da limpeza, nós temos, as pessoas, cada um tem que fazer a sua própria limpeza. Então a gente passa vendo, se tiver sujo, a garrafa PET, essas coisas que pode ir para o rio, pode contaminar, tira tudo e põe no lixeiro para ser levado e ser descartado para lá. A área do banho é sempre dando uma fiscalizada para ver se tem alguma coisa que pode atrapalhar, coisa assim. Árvores por perto, a gente não deixa cortar, então a gente tem que cuidar. Até eu postei uma certa vez assim, a relação amigável do homem e meio ambiente. A gente coloca sempre isso. Tenha esse cuidado, para não desfazer daquilo que pode ser útil, né? Que é legal. Então a gente tem muito cuidado com essa situação aí. Inclusive até o pescado mesmo. O pescado, a gente, por exemplo, agora, nós temos um cuidado muito grande, então um período de defesa. Então se eu for comprar o peixe, eu estou contribuindo para corrupção. A gente fala sobre isso, né? Corrupção, a gente sem querer se corrompe também. Não, tá aqui, tá. Né? Então, assim, eu tenho que ter esse cuidado. Então, a gente procura armazenatura para não precisar do litro até lá. Mas que é março que termina defesa, em fevereiro, uma coisa, nem me lembro mais. Então, a gente até lá não ter esse cuidado. Para o que a gente utilizar, mas é porque já foi de reserva anteriores, não do período. Entendeu? Porque sempre tem aqueles que tentam burlar, né, dar uma escapada e vender as escondidas. E a gente eu particularmente, por causa dos meus princípios, também não faço e não permito. Porque diz, olha, você pode comprometer a associação. Por quê? Eu tenho peixe, mas não está proibido pescar, tá, e aí? Como é que você vai explicar isso? Não é você que vai, aí eu digo, olha, quem vai responder não é você, sou eu. E se eu vou lá responder, eu vou te ferrar, porque você foi tudo que comprou. E a pessoa fica com medo, né? Então desse lado também. Tá? Pessoal, muito obrigado. Professor, obrigado pelo convite. E eu estou à disposição, e tanto vindo aqui se precisar, ou lá mesmo, entendeu? E nós vamos estar nossa linha de contato ao Sócines, né? Tem o Silas também. Se precisar de alguma informação mais, a gente dá. Quiser fazer um trabalho de pesquisa lá também, para conhecer, entrevistar os associados, seria muito interessante ver onde que dói, né? E quem sabe daqui não vão ser um dos nossos advogados, né? Porque, como eu disse, hoje nós temos muita dificuldade em ter alguém que possa realmente dizer, eu vou representar vocês. Muito difícil mesmo, porque o que a gente percebe lá é que há uma certa influência de um lado e de outro. E aí a gente não pode só pagar, gastar dinheiro e o cara ficar enrolando nós. É complicado. Tá bom? Então, muito obrigado. Espero que vocês tenham, se não gostado, pelo menos se aproximado um pouco de gostar, né? E também ter alcançado aí a expectativa de vocês. Não sei se era isso que vocês gostariam de ouvir. Se não, pode entrar em contato comigo e a gente pode responder outras questões. Tá bom? Valeu, muito obrigado, um abraço.